Seja bem-vindo ao Manual Antiprocrastinação. Irei te ajudar a encontrar sua melhor versão. Aproveite! Você já percebeu que, muitas vezes, a batalha que mais te impede de avançar não acontece fora, mas dentro de você? Já reparou que, em diversos momentos, não é o mundo que te coloca barreiras, mas algo silencioso, quase invisível, que começa a se formar dentro da sua própria mente? Antes mesmo de você tentar, antes mesmo de dar o primeiro passo, já existe uma força oculta dizendo, não agora. Você não está pronto. Não está perfeito. Tente depois. E talvez o mais intrigante disso tudo, a parte mais injusta, é que esse inimigo não chega gritando, não chega derrubando portas, não chega fazendo bagunça. Ele chega de forma educada, resistente, lógica, convincente. Ele chega com argumentos que parecem cuidar de você, proteger você, evitar que você falhe. Ele se disfarça de prudência, de planejamento, de busca pela excelência. Ele se veste de zelo. Ele se apresenta como sua voz de cautela. Mas, no fundo, ele é outra coisa. Ele é procrastinação mascarada de perfeccionismo. Esse é o inimigo que mais destrói sonhos. Esse é o inimigo que mais prende pessoas inteligentes, talentosas e criativas em ciclos intermináveis de quase, de um dia, de quando der. E ele é perigoso não porque grita, mas porque sussurra. Não porque te impede, mas porque te convence a impedir a si mesmo. Pense em quantas vezes você adiou algo importante não porque não sabia fazer, mas porque achou que ainda não estava bom o suficiente. Pense em quantas vezes você sabia exatamente o que precisava ser feito, mas decidiu esperar o momento certo, o estado emocional certo, o plano perfeito, o cenário ideal. E, claro, esse momento nunca chegou. Não porque ele não exista, mas porque a mente do perfeccionista cria um padrão impossível de alcançar, um padrão que serve como desculpa para não agir. E o mais cruel é que isso não parece procrastinação. Não parece preguiça. Não parece fuga. Parece alto padrão. Parece comprometimento. Parece profundidade. Parece responsabilidade. O perfeccionista não diz não quero fazer. Ele diz quero fazer melhor. E é nesse ponto que a procrastinação encontra seu esconderijo perfeito, atrás da ideia de que você só merece começar quando estiver impecável. Mas aqui está uma verdade que talvez doa, mas liberta. O perfeccionismo não é sobre excelência. É sobre medo. Medo de errar. Medo de ser julgado. Medo de não ser suficiente. Medo de tentar e não alcançar. Medo de provar, para os outros e para si mesmo, que talvez você ainda precise aprender, ainda precise evoluir, ainda não seja tudo aquilo que imaginou. E aí, a mente cria uma armadilha. Se você não começa, você não falha. Se você não tenta, ninguém te julga. Se você não se expõe, nada dói. A tarefa adiada vira proteção emocional. O adiamento vira conforto. O tempo que passa vira anestesia. E, pouco a pouco, você se convence de que não tentou porque era muito exigente, muito comprometido, muito cuidadoso. Mas, na verdade, você não tentou porque estava com medo. Esse é o inimigo invisível, o perfeccionismo travestido de virtude, alimentado pela ansiedade silenciosa de quem teme não estar à altura do que sonha. E talvez você já tenha sentido isso mais de uma vez. Talvez tenha coisas que você quer colocar no mundo, ideias que são suas, projetos que poderiam mudar sua vida, e talvez até a vida de outras pessoas, mas que estão parados porque, na sua cabeça, eles ainda não estão polidos, redondos, completos. E essa busca interminável pela versão perfeita te mantém estático, te mantém refém, te mantém preso em um ciclo de espera eterna. E sabe o mais curioso? Quanto mais inteligente a pessoa é, maior o perigo. Quanto maior a sensibilidade, maior a chance de cair nessa armadilha. Pessoas que enxergam o potencial, que têm visão, que têm ambição, muitas vezes também enxergam as falhas com muita intensidade. E, por enxergarem demais, começam a temer demais. Esse medo vira ansiedade, essa ansiedade vira perfeccionismo, e esse perfeccionismo vira paralisia. Mas imagine por um instante que você conseguisse ver esse inimigo claramente. Imagine que ele deixasse de ser invisível.
Imagine que, a partir de agora, você conseguisse notar cada vez que ele tenta te manipular, te sabotar, te enrolar. Imagine perceber o exato instante em que o perfeccionismo tenta entrar disfarçado de responsabilidade. Imagine reconhecer o mecanismo e dizer: eu sei quem é você. Eu sei o que está tentando fazer. E hoje, não. Você não faz ideia do quanto sua vida mudaria se você aprendesse a diferenciar excelência de perfeccionismo. Você não faz ideia da força que ganharia se entendesse que fazer imperfeito ainda é infinitamente superior a não fazer. Você não faz ideia da liberdade que sentiria ao descobrir que, na maioria das vezes, a ação vem antes da clareza, e não depois. E esse capítulo, esse vídeo, essa parte do manual anti-procrastinação existe justamente para isso, para te mostrar o que está acontecendo dentro de você, para trazer à luz aquilo que age no escuro, para revelar o inimigo que se esconde por trás de justificativas bonitas. Porque, quando você enxerga o mecanismo perde poder. Quando você reconhece a armadilha, ela deixa de te prender. Quando você identifica o padrão, ele deixa de te controlar. Hoje, neste episódio, eu quero te mostrar a relação profunda, e muitas vezes camuflada, entre perfeccionismo, ansiedade e procrastinação. E mais do que isso, eu quero te mostrar como isso afeta suas decisões, sua rotina, seus sonhos, sua autoconfiança. Porque, no final das contas, a guerra da produtividade não é sobre fazer mais, mas sobre deixar de impedir a si mesmo. Talvez você esteja a um passo de destravar sua vida inteira. Talvez você esteja a um hábito de distância de se tornar alguém que age, que cria, que constrói, que não espera mais o momento perfeito, porque entende que o momento perfeito nasce da ação, não da expectativa. E talvez, pela primeira vez, você sinta que está prestes a assumir o controle da sua própria jornada. O inimigo é invisível, mas você está prestes a enxergá-lo. E quando enxergar, nada mais será como antes. Existe um ponto da mente humana que quase ninguém observa, e é justamente esse ponto que controla o jeito como você lida com seus projetos, seus desafios e até com a sua própria identidade. É uma região onde o perfeccionismo se mistura com ansiedade, onde a autocrítica se mistura com medo, e onde a vontade de fazer algo grande encontra a sensação desconfortável de não ser suficiente. É dentro dessa mistura, dessa química silenciosa, que nasce a procrastinação. Para entender por que isso acontece, precisamos desmontar as engrenagens internas desse mecanismo que age todos os dias dentro de você, mesmo quando você acredita estar apenas sendo exigente, cuidadoso ou metódico. Porque a verdade é que há uma linha muito fina, quase imperceptível, entre buscar excelência e buscar aprovação. E é exatamente nessa fronteira que o perfeccionismo começa a escorregar. O perfeccionismo não aparece do nada. Ele não nasce espontaneamente. Ele se forma ao longo do tempo, como resultado de experiências, expectativas e comparações. Desde cedo, você aprende que há um jeito certo de fazer as coisas, e aprende também que errar tem um custo emocional. Às vezes esse custo é vergonha, às vezes é crítica, às vezes é rejeição. E quanto mais forte esse custo foi em algum momento da sua vida, mais forte será o impulso de evitá-lo no futuro. Então a mente cria uma estratégia: se eu fizer tudo perfeito, ninguém poderá me criticar. Se eu entregar impecável, ninguém poderá dizer que não fui suficiente. Se eu fizer sem falhas, eu evito a dor. A intenção parece boa, mas o preço é alto. Acontece que, para o perfeccionista, nada nunca está realmente bom. O cérebro cria padrões impossíveis, imagens e ideias que não existem na realidade, referências inalcançáveis. E isso não acontece por maldade. A mente não está tentando te sabotar intencionalmente. O que ela está tentando é te proteger. Só que esse tipo de proteção paralisa. Em vez de avançar, você espera. Em vez de agir, você adia. Em vez de tentar, você planeja. E quando percebe, a vida está passando enquanto você está preso a um ideal que não se concretiza. A ansiedade entra nesse processo de maneira discreta, mas profunda. Ela começa com uma preocupação leve: será que vai dar certo? Depois se transforma em cautela: talvez eu devesse rever mais uma vez. A seguir vira insegurança:
E se não estiver bom o suficiente? E finalmente se transforma em medo, melhor deixar para amanhã. Esse ciclo se repete tantas vezes que se torna automático. Você nem percebe que está procrastinando, acredita que está apenas se preparando, se organizando, se aperfeiçoando. Mas, na prática, está fugindo de algo que teme enfrentar. E a fuga mais sofisticada que existe é aquela que parece trabalho. Quando você lê dezenas de artigos sobre como começar, mas não começa. Quando cria listas intermináveis, mas não inicia a primeira tarefa. Quando organiza sua mesa, seus arquivos, seu ambiente, mas não dá o passo real. Quando passa horas ajustando detalhes que ninguém verá, justamente para evitar dar o próximo passo que realmente importa. Isso é procrastinação camuflada. É a procrastinação do perfeccionista, elegante, lógica, aparentemente produtiva, mas no fundo improdutiva. Você se movimenta, mas não avança. Você trabalha, mas não evolui. Você se esforça, mas não chega onde deseja. E quanto mais você adia, mais a ansiedade cresce. E quanto mais ela cresce, mais você adiando. É um ciclo fechado, um sistema que se alimenta de si mesmo. Por isso tanta gente inteligente sofre com esse padrão, porque são pessoas que pensam demais, analisam demais, calculam demais. E ao calcularem demais, acabam enxergando riscos onde não existem, falhas onde não importam, cenários negativos que nunca irão acontecer. Isso gera uma sensação constante de ameaça. E diante da ameaça, o cérebro escolhe o comportamento que conhece melhor, evitar. O mais curioso é que, por trás de tudo isso, a procrastinação não é falta de disciplina. Não é falta de vontade. Não é falta de caráter. É um mecanismo de proteção emocional. Quando você procrastina por perfeccionismo, você está tentando evitar dor. A dor da crítica. A dor do julgamento. A dor de confrontar suas próprias limitações. A dor de descobrir que talvez você não seja tão bom quanto imagina, e isso assusta. Então o cérebro escolhe a alternativa que parece mais segura, adiar. Mas esse adiamento tem um preço altíssimo. Porque cada vez que você adia, você envia uma mensagem silenciosa para si mesmo: eu não sou capaz agora. Eu não sou bom o suficiente ainda. Eu não confio totalmente em mim. Cada adiamento reforça essa narrativa interna. E essa narrativa se transforma em identidade. Aos poucos, você começa a acreditar que é alguém que não cumpre o que promete, que não avança, que não resolve, que não executa. Isso destrói sua autoconfiança. E, sem autoconfiança, tudo vira difícil. Por isso, a procrastinação perfeccionista não é apenas um hábito ruim, é uma construção interna que molda a forma como você se enxerga. E é por isso que tantas pessoas se sentem culpadas, frustradas, incomodadas com essa sensação de sempre estar devendo algo a si mesmas. É como se você estivesse carregando um peso invisível, um fardo interno, uma cobrança constante que nunca dá trégua. E mesmo quando realiza algo, a mente perfeccionista já salta para o próximo ponto: mas você poderia ter feito melhor. É uma prisão mental. Uma gaiola construída com barras invisíveis de exigências. E o pior, uma gaiola cuja chave está do lado de dentro, mas você acha que está do lado de fora. A grande virada acontece quando você percebe que não precisa destruir o perfeccionismo para sair dessa prisão. Precisa apenas entender como ele funciona. Porque o perfeccionismo não é o problema. O problema é quando ele controla você. Quando ele define quando você age, como você age e se você age. Quando você entende o mecanismo, algo muda. Você começa a perceber que perfeição é uma ilusão. Você começa a perceber que ação imperfeita é o que gera resultado real. Você começa a perceber que a excelência não nasce antes do começo, ela nasce depois, como fruto de repetição, de ajustes, de falhas, de prática. E então, pela primeira vez, você começa a ver que a ansiedade diminui quando você age. Que o medo diminui quando você enfrenta. Que a clareza surge quando você começa. E que a confiança cresce quando você cumpre pequenos passos, um por um, no ritmo que dá, na velocidade que pode, mas sempre avançando.
A partir desse ponto, você passa a entender que a procrastinação não é sinal de fraqueza, é um aviso. É um lembrete de que algo dentro de você está pedindo coragem, não perfeição. E é justamente essa coragem, essa decisão de agir mesmo com medo, que te liberta. Existe um momento na vida de todo ser humano em que a luta interna chega ao limite. É quando você finalmente percebe que não está apenas atrasando tarefas, está atrasando a própria vida. É nesse momento que a máscara do perfeccionismo cai, e você vê, com clareza dolorosa, que não é a falta de tempo, não é a falta de habilidade, não é a falta de conhecimento. É a falta de permissão. Permissão para errar. Permissão para tentar. Permissão para começar antes de estar pronto. Esse é o ponto exato onde a transformação acontece. E, para muita gente, ele só chega depois de meses ou anos de frustrações acumuladas. Depois de incontáveis promessas quebradas não para os outros, mas para si mesmo. Depois de noites em que você deita sabendo que poderia ter dado mais, mas escolheu sofrer em silêncio, escondido atrás da história de que estava esperando o momento ideal. Depois de dias em que você olha para a própria vida e sente que algo está faltando, não algo fora, mas algo dentro. É nesse instante que um estalo acontece. Não é uma explosão, não é uma revelação dramática, não é um clarão místico. É um insight simples, discreto, mas devastador: se eu continuar vivendo assim, nada vai mudar. E a dor desse pensamento é profunda. Porque ela te confronta com a verdade que você evitou por tempo demais. A de que o perfeccionismo não está te protegendo, está te prendendo. Está te impedindo de crescer. Está te impedindo de ser quem você pode ser. Está te transformando em alguém que pensa, mas não age, que quer, mas não faz, que sonha, mas não vive. A mente perfeccionista sempre te convenceu de que agir antes de estar pronto é arriscado. Mas a grande virada acontece quando você percebe que o maior risco de todos é nunca agir. É desperdiçar anos esperando condições ideais que nunca chegaram. É envelhecer olhando para trás e percebendo que poderia ter sido muito mais, se não tivesse exigido tanto de si mesmo antes mesmo de começar. O clímax dessa história não é quando você finalmente aprende a fazer algo perfeito. É quando você aprende a fazer algo imperfeito, e faz mesmo assim. Imagine, por exemplo, uma pessoa que passou a vida inteira esboçando projetos, anotando ideias, rabiscando planos, mas nunca teve coragem de publicar, mostrar, dividir, concluir. Até que um dia essa pessoa percebe que está rodeada de pessoas menos preparadas, menos talentosas, menos experientes, mas que foram mais corajosas. Pessoas que avançaram porque não esperaram a perfeição. Pessoas que começaram com o que tinham. Pessoas que entenderam que o progresso nasce da prática, não da expectativa. Esse é o ponto em que uma chave interna gira. Você deixa de ser alguém que busca perfeição para ser alguém que busca consistência. Deixa de ser alguém que se preocupa com o julgamento dos outros para ser alguém que se preocupa com o próprio crescimento. Deixa de ser alguém que se esconde atrás do plano perfeito para ser alguém que faz o plano imperfeito funcionar. E você descobre algo surpreendente: a ansiedade diminui quando você entra em movimento. O medo perde força quando você sai da inércia. O perfeccionismo perde autoridade quando você dá o primeiro passo. A ação tem um poder terapêutico que o pensamento nunca terá. Porque a ação te mostra, na prática, que você é mais capaz do que parecia. Ação gera prova. E prova gera confiança. A confiança que você busca não aparece antes do início, ela nasce depois. Ela nasce quando você conclui algo, mesmo que não esteja perfeito. Ela nasce quando você se compromete com uma versão de si mesmo que não depende da aprovação de ninguém. Ela nasce quando você enfrenta a resistência interna, pela primeira vez, vence. É aqui que o enredo da história muda completamente. O que antes era medo se transforma em combustível. O que antes era dúvida se transforma em direção. O que antes era pressão se transforma em propósito. E o perfeccionismo, que antes era o carcereiro, agora passa a ser apenas uma ferramenta que você usa quando for útil e ignora quando não for. Nesse ponto, algo extraordinário acontece dentro da mente. Você percebe que não precisa destruir o medo para agir. Precisa apenas agir apesar do medo.
Que a coragem não é ausência de ansiedade, mas decisão. Que o progresso não nasce do controle total, mas da disposição de avançar mesmo sem garantias. Esse é o verdadeiro clímax. É nesse instante que você olha para a própria vida e toma uma decisão irrevogável: eu vou agir. Mesmo imperfeito. Mesmo com receio. Mesmo com dúvidas. Porque minha vida não pode mais esperar. E quando você toma essa decisão, acontece algo que poucas pessoas experimentam de verdade. Você sente uma liberdade tão poderosa que quase assusta. Sente que, pela primeira vez, a vida está nas suas mãos, não nas mãos do medo. Não nas mãos do julgamento. Não nas mãos da ansiedade. É como abrir uma porta que sempre esteve trancada, mas que, agora, você percebe que quem segurava a chave era você. E quando essa porta se abre, a história muda. O ritmo muda. A energia muda. As possibilidades se multiplicam. Porque você não está mais lutando contra o perfeccionismo, está lutando com ele. Ele deixa de ser um inimigo e passa a ser apenas um sinal. Um alerta de que algo importa. Um lembrete de que você está prestes a crescer. É aqui que você finalmente entende que a vida verdadeira não é sobre acertar tudo. É sobre não desistir. É sobre persistir. É sobre tolerar a própria imperfeição enquanto se constrói uma versão melhor de si. É sobre ter coragem suficiente para dar um passo após o outro, e deixar que a excelência venha como consequência natural da prática. Nesse momento, nasce uma nova identidade, a identidade de alguém que age. Alguém que escolhe o caminho difícil, mas libertador. Alguém que não espera mais o cenário perfeito, porque sabe que ele não existe. Alguém que não deixa a ansiedade definir os passos, porque sabe que ela é apenas uma voz, não uma ordem. Alguém que não negocia mais com a própria procrastinação, porque finalmente enxerga o jogo interno que acontece dentro da mente. Este é o ápice. O momento em que tudo dentro de você diz: agora é diferente. E, pela primeira vez, é verdade. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa jornada. Depois de entender como o perfeccionismo nasce, depois de enxergar como ele se infiltra na sua rotina, depois de perceber como ele se transforma em ansiedade, finalmente, em procrastinação, agora você está diante da decisão que separa quem muda de quem continua repetindo os mesmos ciclos. Porque, no final das contas, toda transformação real começa em um único instante. O instante em que você escolhe quem quer ser daqui para frente. E essa escolha, por mais grandiosa que pareça, não acontece no futuro. Não acontece quando você estiver mais forte, mais preparado ou mais confiante. Ela acontece agora. A verdadeira virada não é quando você conquista algo externo, é quando você muda internamente. É quando você rompe o pacto silencioso que fez com o medo. É quando você deixa de negociar com a mente que te convence a adiar a própria vida. É quando você escolhe não ser mais refém de si mesmo. Imagine por um momento que você está diante de dois caminhos. O primeiro caminho é o que você já conhece bem, o caminho da espera. Da perfeição inalcançável. Da ansiedade que paralisa. Da autocrítica que te destrói por dentro. Da história que você vem repetindo há anos, talvez desde a adolescência, talvez desde a infância. É um caminho confortável porque é familiar. É previsível. Você já sabe exatamente onde ele leva, ao mesmo lugar onde está agora. A sensação constante de que poderia ter sido mais. De que deveria ter começado antes. De que a vida está ficando pesada porque você está carregando sonhos que não materializou. O segundo caminho é diferente. Ele não promete facilidade. Não promete ausência de medo. Não promete aplausos, nem garantias, nem perfeição. O que ele promete é liberdade. Liberdade de agir sem esperar estar pronto. Liberdade de tentar mesmo com receio. Liberdade de construir algo real em vez de apenas idealizar. Esse caminho exige coragem. Exige presença. Exige decisão. Exige que você se torne alguém que toma atitudes que a versão antiga de você não teria coragem de tomar. E é exatamente aqui, neste momento, que você precisa entender algo importante. Ninguém nasce pronto para esse caminho. Ninguém nasce destemido. Ninguém nasce com confiança. A confiança é construída. A coragem é treinada.
O medo é administrado. A identidade é escolhida. Você se torna a pessoa que age, agindo. Não existe outro método. Por isso, este capítulo não é um encerramento, é uma convocação. É o momento em que você assume, diante de si mesmo, que não vai mais usar o perfeccionismo como desculpa. Que não vai mais adiar aquilo que importa. Que não vai mais esperar sentir vontade, clareza ou motivação para começar. É o momento em que você decide que suas ações vão falar mais alto do que seus medos. E, se você parar para pensar, existe uma verdade profunda aqui. Tudo que você mais deseja está do outro lado da imperfeição. Não está do outro lado da perfeição, está do outro lado da imperfeição. Porque perfeita é a imaginação. Imperfeita é a realidade. E é somente na realidade que sua vida acontece. A alma humana se fortalece no movimento, no risco, no erro, na tentativa, no aprendizado, no recomeço. Nada disso existe no território do perfeccionismo. O perfeccionismo é estéril. É uma mente que vive planejando mas nunca plantando. É um sonho que vive crescendo por dentro mas nunca tocando a terra do lado de fora. É um impulso que se alimenta de promessas e morre por falta de ação. Mas você não nasceu para viver preso numa bolha de possíveis futuros. Você nasceu para construir um presente que te orgulha. E talvez ninguém tenha te dito isso antes, mas vale lembrar, você tem o direito de começar pequeno. Tem o direito de não saber tudo. Tem o direito de errar. Tem o direito de aprender fazendo. Tem o direito de melhorar ao longo do caminho. Tem o direito de recalcular. Tem o direito de ser iniciante. A vida não exige perfeição, exige participação. E quando você participa, quando você entra no jogo, quando você encara o desconforto inicial, algo mágico acontece. Cada microação enfraquece o perfeccionismo. Cada pequena vitória silencia a ansiedade. Cada passo dado mostra à sua mente que você não precisa de permissão emocional para agir. Você age porque decidiu agir. Você não espera ser forte, você se fortalece durante o processo. É por isso que tantas pessoas mudam a vida em questão de meses depois de tomarem essa decisão interna. Não é porque a vida ficou mais fácil. É porque elas deixaram de lutar contra si mesmas. Deixaram de carregar o peso do ideal. Deixaram de conversar com o medo. E começaram simplesmente a fazer o que precisa ser feito. E quanto mais faziam, mais claras as coisas ficavam. Quanto mais agiam, mais confiantes se tornavam. Quanto mais avançavam, mais percebiam que o perfeccionismo nunca foi proteção, foi prisão. Você está diante da mesma oportunidade agora. Um convite para abandonar o campo de batalha onde você apanha de si mesmo há anos e entrar em um território onde o seu progresso é fruto de ação, não de expectativa. Você não precisa resolver tudo hoje. Não precisa começar grande. Só precisa começar. A ação imperfeita de hoje vale mais que a ação perfeita que nunca chega. E talvez você não perceba, mas enquanto ouve essas palavras, uma parte sua já sabe o que precisa ser feito. Já sabe que este é o momento. Já sabe que a versão antiga de você, aquela que esperava, que adiava, que sofria em silêncio, chegou ao fim. Chegou o momento de substituir perfeição por presença. Medo por movimento. Expectativa por execução. Sonho por construção. Este é o ponto da virada. Este é o momento decisivo. Este é o instante que muda tudo. E agora você precisa responder apenas uma pergunta, e essa pergunta é simples, mas poderosa. Quem você escolhe ser daqui para frente? Aquele que espera, ou aquele que age? Aquele que idealiza, ou aquele que constrói? Aquele que se esconde, ou aquele que aparece? Aquele que vive com medo, ou aquele que vive com propósito? A vida está te chamando. O futuro está te observando. E o mundo está esperando o que só você pode colocar para fora. A partir de hoje, você não precisa mais ser refém da própria mente. Porque agora você conhece o inimigo invisível. Agora você entende o mecanismo. Agora você sabe como se libertar. Agora só falta uma coisa: começar.